Está entrando no ar o programa Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP. Olá, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, da nossa página no Facebook, MAP Oficial, do nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais um programa, Reflexões à Luz do Espiritismo. E vamos abordar a questão do suicídio. Lembrando ainda da nossa programação virtual do MAP, ainda sem os atendimentos presenciais, e também a Hora de Maria, todo dia, 17h40, os estudos de segunda a sexta-feira, as palestras, enfim, todas as atividades que envolvem essa programação virtual nesse momento tão importante para esse tipo de trabalho, onde as pessoas ainda estão se adequando a essa nova realidade, enfrentando a pandemia, o isolamento social ainda meio incerto. Enfim, nunca foi tão importante nós interagirmos e nos conectarmos em conjunto com a espiritualidade maior. Esse tema, suicídio, é bastante complicado da gente falar. Nós temos que ter muita atenção às pessoas que estão num certo desequilíbrio emocional. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria detectou o dobro dos casos de depressão nesses últimos meses. E a depressão está muito associada ao suicídio. Eu, de início, vou falar, numa primeira etapa, das consequências espirituais desse ato, para que as pessoas entendam bem o que acontece com aquele ser espiritual, com aquele filho de Deus, que pensa que vai deixar a vida, que pensa que vai deixar seus problemas de lado, se abandonar esse mundo físico. E não é nada disso. Nós estamos submetidos a leis, nós somos filhos de Deus, existe um propósito maior para a nossa vida que não se limita à vida física. Bom, do ponto de vista espiritual, vamos imaginar o seguinte, a seguinte situação. Onde nós estávamos antes de nós nascermos? Nós estávamos na chamada vida espiritual. Vivos de que forma? Com o nosso corpo espiritual. Esse conceito do corpo espiritual é muitíssimo importante para que se entenda as consequências desse ato do suicídio. O corpo espiritual, ele é um corpo formado de matéria, não é essa matéria que nós conhecemos, da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio e de todos os elementos que a gente conhece, porque a matéria existe em outras dimensões, em outras formas, e isso já é fato científico. A propósito, eu tenho repetido muito isso, apenas 4% da matéria que existe no universo é essa matéria que nós conhecemos, da tabela periódica. 96%, diz a ciência, é um outro tipo de matéria, chamada de matéria escura, e também a energia escura, 96%. Esse nosso corpo espiritual, portanto, ele é formado de uma espécie de matéria. No momento, quando encarnamos, estamos agora com o nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, entranhado com o corpo físico. Mas antes de nós reencarnarmos na vida espiritual, estávamos apenas revestidos com aquela matéria do corpo espiritual. O espírito está sempre revestido de matéria. Ele não deixa de estar revestido de matéria. Eu digo assim, para um melhor entendimento, que o corpo espiritual ele é muito leve, muito sutil, aquela matéria comparada com a matéria do plano físico. Quando nós encarnamos, é como se nós vestíssemos um casaco mais pesado, de carne e de osso.
para aquele corpo que é leve, sutil, com aquela matéria que a gente não consegue detectar com nossos sentidos físicos, para que o espírito se manifeste no plano físico, da matéria mais densa. Então, quando nós encarnamos, é como se nós vestíssemos esse casaco mais pesado. E vamos ter as nossas experiências no plano físico. Quando nós desencarnarmos, nós vamos nos despirmos desse casaco. Vamos retirar esse casaco de carne e de osso e vamos voltar para a nossa realidade, a espiritual, com aquele mesmo corpo que nós viemos para cá, que é o corpo espiritual. A propósito, essa noção de corpo espiritual, ela está até na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo de Tarso nos fala: assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, todos nós, encarnados ou desencarnados, temos o nosso corpo espiritual. É esse que nos acompanha ao longo da vida, ou das vidas. A vida do espírito é uma só. O corpo, o casaco, nós temos muitos, já vestimos muitos e vamos vestir muitos outros. Vamos falar um pouquinho de algumas características desse corpo espiritual. Ele tem aspectos interessantes. O corpo espiritual, que é complexo, formado do corpo mental, é como se fossem várias camadas. Esse corpo espiritual, ele é extremamente sensível à ação da vontade e do pensamento do espírito. Ao contrário do corpo físico, que para ele sofrer uma certa deformação, a pessoa emagrecer, engordar, para ela mudar a sua estatura, precisa de muito tempo, não acontece de uma hora para outra. Já no corpo espiritual, não. O espírito imprime a sua vontade e ele consegue alterar o corpo espiritual. É muito comum para quem perdeu o ente querido e quem tem a vidência ou num desdobramento, a pessoa ter contato com o outro que partiu, com seu ente querido, e dizer assim: puxa, eu vi fulano, minha mãe, meu irmão, seja quem for, e parecia mais jovem, mais bonito. Isso é muito comum, porque no lado de lá nós desencarnamos com a aparência, essa última forma, mas o espírito vai se apresentar da maneira que mais lhe agrada. Ele pode se apresentar mais jovem, ele pode manter a mesma forma assim que desencarnar. Enfim, há uma variedade. Então, esse corpo espiritual ele é plástico, ele se deforma com facilidade. E esse corpo espiritual grava tudo que nós pensamos, todos os nossos atos que tem junto deles a vontade de que algo aconteça. E existe uma lei, a lei de amor. Então, o que nós aprendemos através da espiritualidade? Esse corpo espiritual vibra, ele tem uma certa vibração. E vamos dizer assim, entre aspas, uma certa densidade, um certo peso. O que acontece? Quanto mais o espírito ama, quanto mais ele é voltado às leis de Deus, quanto mais ele desenvolve as virtudes, mais leve, mais vibrante é esse corpo espiritual. O oposto, quanto mais afastado da lei de Deus, da lei de amor, quanto mais voltados a atos em que o espírito imprime ao outro ou a si próprio dor, sofrimento, mais pesado, menos vibrante, mais denso é o corpo espiritual. O que acontece quando nós desencarnamos? Nós vamos para uma condição vibratória compatível com a vibração do nosso corpo espiritual. O mundo espiritual é como se fosse um edifício de vários andares. No primeiro andar, bem próximo aqui de nós, estão os espíritos com um corpo mais denso, mais pesado. No segundo, espíritos com um corpo espiritual um pouco menos denso, um pouco mais vibrante. No terceiro andar, mais ainda, mais vibrante, mais leve, e assim sucessivamente. O Leon Denis, na obra Depois da Morte, nosso querido Leon Denis, ele faz uma comparação muito interessante. O corpo espiritual é como se fosse um balão
onde você pode ter gases de densidades diferentes. Então, dependendo do gás que preenche aquele balão, ele pode ficar próximo a você, se você soltá-lo, ou ele pode ir lá para cima. Eu dou o exemplo de um balão de aniversário. Se você soprar, né, fechar o balão, dar um tapinha nele, ele vai subir 2 metros, 3 metros e vai cair, não é isso? Se você encher esse balão com gás hélio e soltar, ele vai lá para cima. Vai lá para o 10º andar, para o 20º andar. Assim é o corpo espiritual. Quando ele se desprende do corpo físico, ele vai, vamos dizer assim, entre aspas, para um determinado andar. O que vai definir isso? É a vibração do corpo espiritual. E o que dá a vibração do corpo espiritual? É o amor, são as virtudes. Quando nós imprimimos na nossa vida, através de um ato de vontade, algo que danifique o nosso corpo físico, por exemplo, eu, por um motivo qualquer, entro pelo caminho das drogas. Eu sei que aquilo me faz mal. Quem não sabe isso? Uma cocaína, por exemplo. E eu passo a utilizar a cocaína. Eu estou danificando o meu corpo físico. E o corpo espiritual também. E a pessoa vai se utilizando da cocaína e ela, além de danificar o corpo físico e o cérebro físico, o crack pior ainda, ela está danificando também seu corpo espiritual. O que acontece se ela desencarnar por uma overdose? Isso é um suicídio. É considerado um suicídio. E se ela desencarnar por um outro meio natural? Não adianta. Aquilo que você fez, que você imprimiu conscientemente, fica no seu corpo espiritual registrado. Alguma consequência física vai ter aquele uso de droga. Isso vale para tudo. Então você tem o suicídio direto, que é aquele da pessoa se joga, se enforca, dá um tiro na cabeça, e você tem o suicídio indireto. Esse causado por nós, com o nosso descaso com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso corpo físico. Vamos para o suicídio direto. Então eu tenho um corpo espiritual que vibra, que é suscetível a gravar os meus atos, porque todo pensamento, e quando você tem uma vontade junto a esse pensamento, e ele é contrário a essa lei de amor, é um pensamento de destruição, eu, por exemplo, decido dar um tiro na minha cabeça. O que vai acontecer? Aquele corpo físico morre. Aquele casaco que eu vestia, eu vou retirar. E eu estou com o meu corpo espiritual. Não é só o corpo físico que sofreu a ação daquela bala. O corpo espiritual é um corpo de cabeça, tronco e membro. Nós sabemos que o corpo espiritual ajuda na formação do corpo físico. Quando nós encarnamos, não é só a genética que age. É a genética e mais o corpo espiritual que é copiado. Ele é o modelo organizador biológico. Então, aquele embriãozinho que se forma na gestação, ele está se formando copiando as características genéticas dos pais, cor de olhos, de pele, cabelo, e está copiando o corpo espiritual. Se eu desencarnei dando um tiro na cabeça, o meu cérebro perispiritual, existe isso? Existe. Esse corpo espiritual é um corpo vivo. Nós não conhecemos a fisiologia dele, o que corre, não é sangue exatamente, mas o nosso corpo físico reflete muito o que é o corpo espiritual. Então, se eu dei um tiro na minha cabeça, eu vou criar uma lesão no meu cérebro perispiritual. E eu vou desencarnar sentindo todas as dores morais que se repercutem como se fossem dores físicas. E eu vou me ver no plano espiritual vivo, é a primeira coisa. Vivo, sofrendo, com uma dor moral. Não vou me livrar dos problemas que me levaram ao suicídio e eu criei um outro baita problema, que eu estou com o meu corpo espiritual danificado.
eu vou estar em que andar no plano espiritual? Num andar, naquele plano vibratório, naquela faixa vibratória, compatível com a minha maneira de pensar, de agir, com os meus sentimentos, que são sentimentos de quê? De amor? Não, sentimentos de dor. Então eu vou estar numa região espiritual, entre aspas, onde, por sintonia, eu vou estar junto de espíritos suicidas. Imaginem a região de dor. Imaginem a tristeza que é isso. Na obra Memórias de um Suicida, a nossa dona Ivone do Amaral Pereira descreve essa situação. Ela descreve o Vale dos Suicidas. Então vamos dizer que é uma região espiritual onde, por sintonia, estão os espíritos que cometeram suicídio. É terrível, não há como esconder isso. Terrível, é uma dor impressionante, alucinante, e a pessoa se vê viva. Graças a Deus que nós somos muito amados e num momento qualquer vai acontecer o resgate dos espíritos que estão nessa condição. Esse espírito vai ser levado a reencarnar. Aquele problema do qual ele fugiu, ele vai ter que encarar de novo. Não tenha dúvida. E vai agir a lei de causa e efeito. Então, como eu disse antes, se o corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico, não é só a genética, na hora que eu for vestir um novo casaco, numa próxima reencarnação, eu vou copiar aquela lesão que eu já trago no cérebro perispiritual, que vai se transferir para o cérebro físico. Por que nascem crianças com síndrome de Down, com deficiência mental e outros problemas? Porque o corpo espiritual traz essas lesões. Não é castigo de Deus, não é azar da mãe, é um espírito que nesse momento da vida cometeu esse ato e vai sofrer as consequências dele. Então, é terrível o suicídio, porque o espírito sofre, ele não se afasta do problema, ele só cria mais problema para ele, mais dor. Por isso é tão importante nós, nessa campanha de prevenção do suicídio, sermos bastante claros com relação a isso. Não há pior decisão de uma pessoa do que essa, de tirar a própria vida. E vamos prestar muita atenção ao tal suicídio indireto também. Muito cuidado com isso, porque as pessoas abusam, muitas vezes, de coisas que poderiam evitar. É lógico que nós estamos num nível evolutivo onde nós falhamos muito, mas estamos já no século XXI. Esse momento é o momento da separação do joio do trigo, da transição do planeta. Nós temos muitos elementos também para sairmos dessas situações, buscarmos ajudas. Nas casas espíritas, nós temos o atendimento fraterno, nós temos no MAP uma série de trabalhos. Nós vamos falar mais à frente disso, no segundo bloco, quando nós vamos tratar da prevenção. Nessa primeira parte, eu queria ser bem realista com relação a essa dor do suicídio. Eu vou passar um vídeo para vocês, e para quem estiver na rádio vai ouvir, o nosso querido Chico Xavier falando desse problema do suicídio. E ele vai desfilar uma série de situações. Prestem bastante atenção no que o nosso querido Chico Xavier vai falar. Então, deixo com vocês Chico Xavier falando das consequências do suicídio. Mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado,
por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, esse foi o nosso Chico Xavier falando das consequências do suicídio. E vocês perceberam que ele falou que o corpo físico está subordinado ao corpo espiritual. Os dois estão ligados. E a mente controla os dois, a mente do espírito. Vamos pensar na programação reencarnatória. Vejam bem as consequências disso que eu vou dizer. Quando um de nós reencarna, não é um processo simples, porque além da nossa encarnação em si, é feita uma escolha dos espíritos que vão reencarnar junto de nós. Aqueles que vão ser nossos pais, filhos, irmãos, isso é definido. Bem como é definido os reencontros. Então, provavelmente, uma pessoa com a qual eu vou casar depois, ou ter um relacionamento mais forte, é alguém que eu estou reencontrando. E muitos seres, então, são reunidos num processo de reencarnação onde é feito um planejamento, onde eu vou ter como objetivo encarar problemas que antes eu já falei, quando eu estive de frente a esses problemas. Eu vou ter pessoas que eu vou ter que cuidar, eu vou ter pessoas que vão cuidar de mim, eu vou ter os reencontros, vou me reconciliar com adversários, pelo menos vai ser feito um esforço com relação a isso, e então você reencarna. Quando a pessoa comete um suicídio, ela afeta não só a vida dela, a vida orgânica que ela deixa de ter, ela afeta toda essa programação reencarnatória. As pessoas que vieram comigo, aquelas que eu ia reencontrar, situações que eu ia viver. Então, o estrago é muito grande. E eu vou ter que reencarnar de novo com as mesmas pessoas? Provavelmente não. Talvez algumas delas. Mas eu perco esta oportunidade de resgate, de crescimento, de evolução.
e principalmente a oportunidade de encarar o maior inimigo que nós temos, nós mesmos. Diz o Dr. Bezerra de Menezes que de vez em quando aflora dentro de nós aqueles monstrinhos que nós trazemos. E existem situações que eu chamo de gatilhos, em que você é colocado de frente a você mesmo, para você superar aquele problema. O autoconhecimento é fundamental. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho da prevenção e de outras situações voltadas à prevenção do suicídio. Então vamos fazer um pequeno intervalo. Até já. Continue participando. Está no ar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP. Voltamos a apresentar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, equipe MAP. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos da nossa página no Facebook, MAP_oficial, do nosso canal do YouTube. Voltando então ao programa Reflexões à Luz do Espiritismo. Hoje nós estamos abordando esse tema seríssimo do suicídio, prevenção do suicídio. Lembrando também que nós temos a Hora de Maria, todo dia, 17h40, os estudos de segunda a sexta-feira e as palestras, que normalmente no MAP são presenciais, mas que nós estamos utilizando então esse meio virtual, a internet, que da mesma maneira que nós encontramos coisas não muito boas, nós temos coisas maravilhosas na internet. E eu queria começar esse segundo bloco abordando justamente isso. Cada vez mais as pessoas usam as mídias sociais. Cada vez mais as pessoas se comunicam através de aplicativos, acessam informações, vídeos. A quantidade de informação que nós recebemos, que uma criança recebe, é muito grande. Se nós pegarmos um menino de 10 anos de idade, o nível de informação que ele tem disponível é muito maior do que o nível de informação que o imperador de Roma tinha. Ele acessa praticamente tudo que ele quiser. A internet não tem limite. E começa aí algo que eu queria colocar para reflexão de todos. Que tipo de informação você está selecionando para você? Porque nós temos que fazer uma filtragem daquilo que nós recebemos. Porque senão a gente começa a entrar num círculo vicioso de grupos que nem sempre postam coisas positivas, de vídeos, de acesso a informações que, num momento onde nós já estamos um pouco, vamos dizer assim, afetados pela condição atual do mundo, nesse isolamento, numa violência que ainda existe, nas injustiças, no egoísmo, se nós formos alimentar nossa mente com lixo, qual vai ser a consequência disso? Então, a primeira coisa que eu diria para a prevenção do suicídio é alimentar a mente, o ser, com coisas boas. Grupos, sem problema nenhum, mas que sejam grupos de amigos, falando coisas agradáveis, não se degladiando por causa de política, por exemplo. Que sejam vídeos instrutivos, tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa que a gente pode acessar, tanto aprendizado, mas hoje, mais do que nunca, ficou fácil você aprender um outro idioma. Você tem 1000 situações em que você pode usar a mídia social, a internet, a nosso favor. Então, a primeira dica que fica: cuidado com aquilo que você está colocando para dentro da sua mente. Que tipo de pensamento você tem? Você sonha? Você tem sonhos? A pessoa que não sonha, ela, na verdade, começa a morrer
Porque quando a gente fala em morrer, desencarnar, existem pessoas que estão na carne, mas que vivem como se estivessem mortas. Elas já estão sem esperança de uma vida melhor, não se sentem bem, não se sentem felizes. Até existem situações que se justifica a pessoa passar por um tempo de dor, de tristeza. A tristeza faz parte da nossa vida. Nós vivemos num mundo onde acontecem coisas não muito agradáveis às vezes. Perda de entes queridos, a perda de um emprego, desilusões amorosas, enfim, várias situações que a pessoa fica para baixo. Mas nós temos que aprender a superar as nossas dores. Temos que aprender que a vida é feita de ciclos, que alguns ciclos se encerram, outros se iniciam, e você tem que perceber quando um ciclo se encerra e o outro vai se iniciar, né? O que nós temos que valorizar nessa vida são as pessoas que nos amam, as pessoas que nós amamos, a nossa família, nossos amigos. E com relação aos outros, que nós não temos um relacionamento mais próximo, nós temos, primeiro, que ficar sempre abertos a conhecer uma pessoa nova e sempre dispostos a ajudar. Nós precisamos ter uma atitude de amor, onde nós sempre devemos estar disponíveis para aquelas pessoas que nós detectamos que passam por uma dor qualquer, física ou moral, e que nós podemos ajudar. O nosso Kardec nos deixou essa frase cunhada, né? Fora da caridade não há salvação. O suicídio está muito associado à depressão. E como eu disse no início, a depressão dobrou nesses tempos, nesse ano de 2020, em função da situação que o mundo está passando. E a depressão, ela é caracterizada por uma falta de energia, por um vazio existencial, uma falta de sentido na vida, desilusões, e a pessoa entra numa espiral descendente de pensamentos e de sentimentos, onde daqui a pouco ela se sente inútil, ela se sente rejeitada, ela se sente mal. E ela, muitas vezes, a pessoa que está nessa tristeza que vai se aprofundando, uma tendência é ela se isolar das outras. A depressão, ela é um assunto seríssimo. A pessoa que sofre depressão precisa ser respeitada, ajudada, amada. Depressão não é, entre aspas, frescura, não tem nada a ver. E nós temos, além do pensamento extremamente triste, desequilibrado, situações onde a nossa neuroquímica fica desbalanceada. Noradrenalina, serotonina, neurotransmissores diretamente ligadas a essa questão do humor, do bem-estar. Então, muitas vezes, além dos dramas que nós vivemos, que afetam o nosso psiquismo, nós temos um problema orgânico. Existem crianças que vêm com deficiência de certos neurotransmissores, que precisam tomar remédio. Existem crianças com depressão. E criança é um ser alegre, por sua natureza, né? Ainda conhecendo a vida. Portanto, muitas pessoas que sofrem a depressão, além da ajuda de um amigo, de uma instituição religiosa, ela precisa muitas das vezes, ou quase sempre, de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. O psiquiatra vai receitar algum remédio e na conversa com o psicólogo ele vai detectar algum problema. A pessoa que está num processo de depressão precisa pedir ajuda. A pessoa que está com um pensamento suicida precisa pedir ajuda.
precisa ter a humildade de pedir ajuda. E quem estiver nos ouvindo ou assistindo, que esteja nessa condição de uma tristeza muito profunda e pensamentos suicidas, peça ajuda. E se a situação com relação ao suicídio se aprofundar muito, nós temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Disque 188. Converse. A conversa é fundamental. A conversa dentro de casa, entre pais e filhos, com amigos, com as pessoas mais próximas. Converse. Coloque para fora o que você tem. Nós precisamos ter mais confiança uns nos outros. Todo mundo tem ou deveria ter aquela pessoa ou pessoas mais próximas em que você tem mais confiança, com as quais você possa se abrir. Na Casa Espírita nós temos o atendimento fraterno, que é justamente isso. A pessoa busca a Casa Espírita e quando é identificada essa necessidade, ela é direcionada para alguém que vai ouvir. Atendimento fraterno é muito mais saber ouvir, vai orientar e isso vai ficar ali em segredo. E essa é outra coisa. No mundo de internet, no mundo onde as informações voam, quando alguém procura ajuda e a pessoa se abre, quem está recebendo essa pessoa precisa guardar aquilo ali como uma informação muito valiosa e não divulgar. Uma das piores coisas que pode existir é você confiar numa pessoa, você se abre para ela, fala de coisas muito íntimas, seus dramas, e daqui a pouco essa pessoa está falando para outra. Não pode. Então, todos nós temos que aprender a ser bons ouvintes e guardar segredo, guardar aquilo ali como algo que a pessoa te passou em confiança. Isso é fundamental. Nós precisamos, nos nossos círculos de amizade, familiar, saber guardar os segredos, saber guardar aquilo que você sabe que a pessoa falou para você para buscar uma orientação. E você tem que estar preparado para orientar também. Não que você vai dar a solução completa, pode até acontecer, mas orientar a pessoa com relação ao que ela tem que fazer. Essa situação do isolamento social também leva a um pensamento muito negativo das pessoas. As pessoas se isolam, ficam sozinhas e nem todo mundo tem estrutura emocional. Esse é outro ponto. Cada pessoa encara seus problemas de uma forma diferente da outra. O que para uma é um problema que ela administra bem, até sofre, aquilo vai doer, mas ela consegue superar bem. Para outra, aquilo ali é dificílimo. Existem pessoas que estão com câncer e trabalham, são ativas, estão dando exemplo, não se fazem de vítima. E vou dizer assim, que tem a outra, exagerando, que está com uma unha encravada e que grita para todo mundo, faz um drama tremendo. Cada um encara seus problemas de uma forma diferente, né? A prevenção do suicídio, quais as dicas que nós poderíamos dar, né? Então, já falei de buscar ajuda, conversar, filtrar as informações que você recebe, boas leituras. Nós temos na literatura espírita obras maravilhosas. Só o Chico Xavier, na última contagem, já tem publicados 530 obras, 530, de nível elevadíssimo. E a obra espírita tem uma coisa maravilhosa, nos leva a ver a vida como ela é, a realidade da vida, e a vida que Deus tem reservada para nós é tão maravilhosa, é tão bonita, que a gente começa a sonhar. E como vale a pena nós superarmos as nossas dores. E quando nós pensamos em vida futura, vida espiritual, não é que a gente queira acelerar esse processo, não é nada disso. Quando você passa a ter a noção de quão maravilhosa é a vida para o espírito que viveu no bem,
uma vida equilibrada, você valoriza cada vez mais o dia de hoje. E é isso que nós temos que fazer, dar valor ao dia de hoje. O que eu vou fazer hoje de bom para mim e para os outros? Vocês já pensaram no dia de hoje de vocês? O que vocês fizeram hoje de bom para você e para o outro? Você já pensou no dia de amanhã? E no dia de ontem? Ontem, eu fiz o bem? Eu tive a oportunidade de fazer o bem, eu não fiz? O que eu fiz de errado ontem, que eu tenho consciência de que é errado? Eu vou repetir esse erro hoje ou eu tenho condições de repetir esse erro? O autoconhecimento é fundamental para a pessoa buscar a solução para ela. Porque eu vou dizer uma coisa, a felicidade não está fora de nós. Nunca projete a sua felicidade no outro. O outro é para ser amado, é para completar a vida com você, mas a sua vida é só sua. E só há um responsável pelos seus atos, você. Que esses atos sejam atos de amor, com relação ao próximo e com relação a você mesmo. Lembram da máxima de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos amarmos. Qual é a característica de uma pessoa que comete suicídio? Ela não se ama. Mas ela não se ama não apenas naquele momento do suicídio, porque o suicídio é o clímax de uma situação que a pessoa já vem vivendo. Ela já vem com aqueles pensamentos, ela vem com determinado sentimento. Então, nós temos, ao longo da nossa vida, que corrigir os nossos desvios. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar quem erra conosco, mas é preciso ter o auto-perdão também. Quantas pessoas sofrem porque não se perdoam, porque erraram? Faz parte da vida. Meu amigo, minha amiga, você é filho de Deus, filha de Deus. Você é um ser espiritual. O projeto de Deus vai muito além dessa vida. Perdoe-se. Todos erram. É como nós somos crianças espirituais. Qual a criança que não erra? Nós não podemos repetir o erro, e isso acontece muito conosco. E muitas vezes repetimos o erro várias vezes. O que tem que pautar a nossa vida é o amor. Você nunca será julgado, você nunca será condenado por amar. Mas você vai se condenar todas as vezes que você burlar as leis de Deus. Quando você sair desse caminho do amor. O que é o amor no sentido evangélico, no sentido espiritual? O amor é o conjunto das virtudes. O amor não é apenas você querer bem ao outro. Perdoar é um ato de amor. Ter paciência quando uma pessoa eleva a voz contra você, quando o tempo não passa, quando alguém passa na frente na fila do banco. A paciência é um ato de amor. Nós temos que desenvolver muita paciência. E o amor está presente na indulgência, em você aceitar uma pessoa como ela é, já reconhecendo a imperfeição daquela pessoa, entendendo que você também tem imperfeições, que talvez você não perceba e outra pessoa percebe. Muitas vezes o nosso inimigo age como nosso melhor amigo quando aponta erros em nós e nós não gostamos. Ele age como o melhor amigo. E muitas vezes o inimigo fala aquilo que o amigo não fala para você. É muito bom, nas nossas conversas, vamos fazer isso como se fosse uma brincadeira. Pegue o seu melhor amigo, sua melhor amiga, e faça a seguinte pergunta. Me diga o que você vê de ruim em mim. O que você vê que eu preciso mudar? E se essa pessoa for sua amiga, for seu amigo, ela vai falar. Aceite, pense. Não quer dizer que ela esteja certa, pode estar equivocada, mas pode estar certa. E que tal pegar isso e trabalhar nisso?
Aproveita e fala para ela também o que você vê. Nas nossas conversas isso não é muito comum, né? As pessoas jogam muitas flores umas para as outras, principalmente nas mídias sociais, Facebook, onde todo mundo é feliz, ninguém tem problema, né? Tem outro extremo também, quando a pessoa expõe a vida dela no Facebook. Não deve fazer isso. Portanto, minha gente, vamos procurar em coisas simples a solução para esses problemas. Fazer exercícios, cuidar do corpo, caminhadas, uma musculação leve. Todo exercício físico gera no nosso cérebro substâncias que vão nos dar bem-estar. Nesses tempos de pandemia, nada justifica você parar de fazer uma caminhada, de você fazer exercício. Exercite o seu corpo. Por um lado, exercite a mente, através de leituras, bons vídeos, palestras. Pense, reflita sobre a vida. Boas conversas que levam à reflexão. Conversas como essa. O que você vê de bom ou de mal em mim e no outro? E o exercício físico. Exercitar a mente, exercitar o físico. Isso é extremamente positivo como prevenção contra o suicídio. E exercitar a espiritualidade. Nós vivemos no mundo uma falta de espiritualidade. Excesso de religiões e falta de espiritualidade. Porque a pessoa seguir uma determinada religião não significa dizer que ela está espiritualizada. O que é estar espiritualizado? Vamos nos ater ao caso do nosso Brasil, onde a imensa maioria da população é cristã, seja na doutrina espírita, que é cristã, seja na igreja católica, na igreja evangélica, seja onde for. Nós somos cristãos de verdade. O que é o cristão? A gente ouve muitos falar assim, né? Aceite Jesus. O que é aceitar Jesus? É só da boca para fora dizer que aceitou Jesus? Em atos exteriores? Aceitar Jesus é aceitar a lei de amor. Aceitar Jesus é entender o Sermão da Montanha sobre a humildade, né? Sobre a paciência, sobre todas as virtudes, e você procurar aplicar aquilo para você. É você se esforçar para amar o próximo. Uma grande prevenção contra a depressão, portanto contra o suicídio também, é trabalhar no bem. Busque um trabalho voluntário. Coloque como meta na sua vida o trabalho voluntário. E aí, puxando a brasa para a nossa sardinha, mas com uma intenção muito boa, o MAP está aí. Movimento de Amor ao Próximo. Com uma imensidade de trabalhos. Você pode ajudar a fazer quentinha para morador de rua, você pode entregar quentinha para morador de rua, você pode se integrar num trabalho como nós temos, de doar cestas para as pessoas, de artesanato. Nós temos o feirão, que precisamos de braços fortes para movimentar bolsas de roupas, mulheres para organizar as roupas. Olha, é tanta atividade, só não participa quem não quer. Sem contar que em breve, não se sabe quando ainda, as casas vão estar se abrindo, não só a Casa Espírita, não só o MAP, mas as igrejas também, para as missas, nas casas espíritas, para as palestras. Participe, mexa-se, não fique parado, não se isole. Uma das características da depressão é o isolamento. Viva a vida, valorize a sua vida, valorize você e se espiritualize. O mundo está precisando muito disso. Se espiritualizar é cuidar da mente. Que tal treinar a mente? Temos a meditação, onde você reserva um tempo para tentar se isolar do exterior e deixar a sua mente fluir, usar a respiração.
É fácil a meditação. Veja na internet, converse com pessoas. No MAP nós temos orientação para meditação. Meditar faz muito bem. Você olhar para dentro de você. Enfim, são coisas simples que nós podemos fazer para sair de um estado de tristeza, de depressão. Vamos estudar, vamos usar as mídias sociais para estudar em grupo, se integre a um estudo, participe do estudo. No MAP nós temos vários dias de estudo. A Hora de Maria, 17h40, assista a Hora de Maria, se integre com a espiritualidade. Acredite em Deus, mas acredite em você. Você é um ser espiritual, com toda a potencialidade que Deus te deu. Descubra esse ser espiritual que existe dentro de você. Você quer se matar? Mate o homem velho. Viva uma vida nova aqui. Se integre com Deus. Deus nos ama e quer que nós nos amemos também. Aproveitem a vida. Temos coisas maravilhosas pela frente. Acredite em Deus, acredite em você. Viva, viva bem, viva no amor. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP.